Pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre duas emoções que estão muito presentes na clínica de casal: amor e a agressão. Sobretudo a agressão, ela perpassa o cotidiano do casal, e eu não falo aqui sobre agressão, violência, mas a agressão pão nosso de cada dia, né? A agressão que aparece num olhar, aparece num silêncio mais prolongado, aparece em pequenos detalhes e não é convocada pelo próprio casal para ser dialogada, para ser conscientizada, sobretudo conscientizada. Para quem ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, psicóloga e diretora do ITFMG, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Vamos ao nosso conteúdo. O nosso vídeo não é longo e nós vamos abordar dois momentos. Primeiro, a origem dessas duas emoções, amor e agressão, e num segundo momento nós vamos falar sobre as fronteiras individuais e que também estão relacionadas às fronteiras que aparecem nas relações conjugais. Nós vamos associar esses dois momentos, porém não vamos falar do tratamento, ok? Isso fica para uma outra situação. Então, nós vamos começar falando sobre a origem do amor e da agressão, tendo como base a abordagem winnicottiana. Segundo o autor, o bebê, ele experiencia os primeiros traços amorosos e os primeiros traços destrutivos pela via instintual. Então, isso vai acontecer desde os primeiros dias de vida do bebê na relação com o seu cuidador, que frequentemente é a mãe. Portanto, esse cuidador, ele tem um papel fundamental na forma como o bebê futuro adulto vai cuidar dessas emoções, experienciar essas emoções em si, tá? Tendo esse cuidador os cuidados necessários, né, para que o bebê possa identificar esse instinto amoroso e o instinto destrutivo, o bebê naturalmente experiencia essas emoções com o cuidador, num primeiro momento, a posteriori com outras pessoas na vida. Tendo, portanto, como referência essa origem, a gente vai pensar agora na abordagem sistêmica que utiliza o termo fronteiras para identificar aquilo que separa um elemento de outro ou aquilo que une um elemento a outro, ok? Então, a teoria sistêmica, ela identifica três tipos específicos, dominantes, vamos falar assim, das fronteiras. Fronteira nítida, fronteira difusa e fronteira rígida. São três tipos específicos das fronteiras. Para vocês que ainda não sabem, as fronteiras, elas tanto delimitam o eu, né, a pele, o contorno do outro, como a pele a gente tem fronteira psíquica, então ela delimita o eu do outro, quanto o eu, cada um de nós, possui delimitações em relação à percepção das próprias emoções. Então, as fronteiras, elas tanto exercem o seu funcionamento no aspecto intrasubjetivo quanto intersubjetivo. E estes dois aspectos, o intra e o intersubjetivo, não estão dissociados. Eu vou dar um exemplo. Primeiro eu vou definir as três fronteiras e vocês vão compreender com facilidade essa associação dos dois aspectos. Fronteiras nítidas
são aquelas que permitem o indivíduo identificar em si os elementos amor e destruição e permite esse mesmo indivíduo cuidar dessas emoções na relação com o outro. O indivíduo que possui fronteiras nítidas, ele sabe cuidar, é a melhor palavra, dessas emoções. Portanto, as emoções aparecem de forma espontânea nos relacionamentos, no entanto, ao mesmo tempo que aparecem dessa forma, o sujeito ele tem uma ética em relação a essas emoções, tanto com relação a si próprio, quanto com relação ao outro. Essa ética e esse cuidado, ele faz parte, né? Ele é, como que eu posso falar? Tracionado seria uma boa palavra, né? Ele tem muita ou pouca tração, né? A partir da fronteira nítida, que é a forma como o sujeito cuida de si, reconhece as emoções em si, cuida delas e cuida dessas emoções na relação com o outro. Já a fronteira difusa é aquela muito espaçada, né? Uma fronteira que perdeu a nitidez. Portanto, o sujeito que possui uma fronteira difusa intrapsíquica, intrasubjetiva, ele não sabe diferenciar, por exemplo, pensamento de emoção. Então, é um sujeito confuso, é um sujeito muito mesclado dentro de si próprio, que não consegue fazer as devidas diferenciações das emoções, no nosso caso em questão, o amor e a agressão. E, da mesma forma, ele derrama essas emoções de forma misturada na relação com o outro. E ainda o indivíduo que possui fronteira rígida é aquele que vivencia de forma, inclusive, pode ser até dissociado, né? Vivencia de forma dissociada, melhor dizendo, as próprias emoções. Portanto, ele quase que não reconhece as emoções em si. Portanto, gente, você conviver com uma pessoa que não reconhece em si o amor e a agressão, praticamente você vive uma relação fria, uma relação nada amorosa e nada agressiva, né? Uma relação sossa, né? Uma relação nada, uma relação mesmo esfriada. Nas relações conjugais, se, vamos dizer, é o amor que vai unir, a princípio a atração, né? Mas estabelecendo-se uma relação conjugal, as pessoas acabam desenvolvendo o estado amoroso que une as pessoas. Diferente disso, não é a agressão que vai separar o casal, mas, vejam, a fronteira na qual a agressão ela é atravessada. Então, se você tem, por exemplo, um casal ou um elemento do par que não reconhece em si os impulsos destrutivos, a chance, gente, dele vivenciar relações onde esses impulsos vão sair por via indireta é muito grande. O que é uma via indireta? Por exemplo, as pequenas alfinetadas que eu citei no início do vídeo. São vias indiretas, porque as emoções, elas vão circular no sujeito, vão circular nos relacionamentos, mas elas podem circular de forma mais ou menos consciente, mais ou menos ética. E o sujeito que possui uma fronteira mais enrijecida, ele não identifica determinadas emoções, mas elas continuam circulando em si e na relação com o outro. E aí, por
vários, digamos assim, várias trajetórias, por exemplo, as identificações projetivas, entre outras. Circular, as emoções vão circular, elas podem não ser nomeadas, ou os parceiros podem se acostumar com aquele tipo de circulação da agressão na conjugalidade. Isso é frequente a gente encontrar. Então, eu falei de onde nasce, eu falei da função essencial do cuidador para que o bebê desenvolva bem essas emoções com o cuidador, a princípio, e eu falei também dessas fronteiras que cada um de nós possui e que são, digamos, os caminhos pelos quais as emoções vão transitar intra e intersubjetivamente. Tem tratamento? Sempre tem, né? É da nossa expertise o processo psicoterápico. Mas o tratamento dentro de uma psicoterapia fica para outro vídeo. Foi o recorte que eu pensei em trazer para vocês hoje. Escutando meu próprio vídeo, eu mesmo levanto uma questão, que seria: se é fundamental a relação do cuidador com o bebê, para que o bebê possa experienciar de forma ética a emoção amor e a agressão, haveria alguma relação entre esse primeiro momento e as futuras fronteiras que a teoria sistêmica descreve para a gente, a partir dessas 3 modalidades, vamos falar assim? Será que há, pessoal, alguma relação entre esses 2 pontos? Porque são pontos de abordagens diferentes. Uma é a teoria winnicottiana, a origem do amor e da agressão, e a relação de fundamental importância do bebê com o cuidador, para que este amor e agressão seja bem equacionado. Outro momento é a teoria sistêmica, que não aborda a origem, mas ela define a fronteira a partir de 3 modalidades. Eu penso que há uma relação, sim, mas a gente teria que fazer algumas reflexões para poder fazer uma boa correlação. E eu conto com as ideias de vocês. Dúvidas, outras interrogações, deixa no vídeo, no próprio Instagram, ou no WhatsApp. Muito obrigada pela atenção.